Beleza? Dando continuidade então, né, à questão da sociologia que nós estamos falando aqui, nós vimos no primeiro vídeo, fizemos aí um apanhado, né, especificamente falando sobre a questão da sociologia brasileira, pegando como referência a obra de Gessé Souza, né, A Elite do Atraso e o Ralé Brasileira, e terminamos o primeiro vídeo falando sobre dois termos interessantes, né? Sociedade estamental e sociedade de classes. A diferença, né, que existe entre essas duas, essa nomenclatura que vai contribuir bastante para que se amplie seu repertório na sociologia, né? Porque ciências humanas é repertório, nunca se esqueça disso, né? É de fundamental importância que você se aproprie de um repertório para que você consiga articular as ideias, né? Conseguir sair do senso comum e tudo mais, né? E no segundo vídeo nós falamos especificamente, terminamos ele, melhor dizendo, falando sobre dois pensadores iluministas, considerados, né, assim, os precursores do liberalismo. Um sob a perspectiva do liberalismo político, que é John Locke, cuja obra vai ser assim a referência teórica e intelectual para a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, aquela revolução que transforma a Inglaterra numa monarquia parlamentarista, lembre-se disso. E também falamos sobre a figura de Adam Smith, né? Um dos pilares do liberalismo econômico, o liberalismo econômico britânico, né? Porque você também tem o liberalismo econômico francês que a gente vai falar aqui. E Adam Smith, autor de A Riqueza das Nações, ele fala sobre a mão invisível que regula o mercado, né? E nós terminamos o vídeo fazendo uma reflexão sobre a figura de Smith, no qual ele fala que é muito mais fácil se livrar da escravidão quando você é governado, quando você está num governo despótico, autoritário e tirânico, porque você sabe contra quem, né, você vai se opor. Já num governo democrático, onde as instituições foram sequestradas pelas classes dominantes, né, você não sabe contra quem você vai lutar, até porque a dimensão das estruturas, né, das instituições que resguardam, né, evidentemente a perspectiva política, elas estão monopolizadas por uma classe dominante histórica, né? Então o Smith ele fala isso pra gente, é bem interessante pensar na obra dele também. Só que o grande barato, né, para entender a sociologia é assim, ela nasce no século XIX, né? Lembrando que no século XVIII é quando você tem aquele grande problema que a sociedade se transformou a partir da dupla revolução, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E como dissemos aqui, essa dupla revolução ela é responsável pela consolidação do sistema capitalista, né? Lá no segundo vídeo nós falamos um pouco sobre o surgimento do sistema capitalista na transição do 15 para o 16, né? Dos séculos 15 para o 16, e no século 18 a consolidação com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? E assim, por que é importante a gente entender, né, essas duas revoluções? Primeira coisa, ó, a Revolução Industrial, ela vem no século XVIII, mas no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, você tem a consolidação de um modelo capitalista e a intensificação da polarização burguesia e proletariado. Quando isso acontece? No século XIX, a intensificação da polarização entre burguesia e proletariado. O burguês ele quer um regime liberal para que ele possa se pautar na livre iniciativa, empreender e lucrar sem o Estado intervir e lhe taxar, né? Seria isso. Por isso que a gente fala de liberalismo burguês, né? E o proletariado, o campesinato ele quer reforma agrária, e o proletariado quer parar de passar fome, que é uma remuneração justa em relação à força de trabalho que ele vende para o detentor dos meios de produção. Nesse contexto, se polariza demasiadamente a sociedade, porque a segunda revolução industrial, no que ela consiste? É quando a indústria atravessa o Canal da Mancha, é como a gente coloca. Então, quem se industrializa? A França se industrializa, né? A Alemanha, após o seu processo de unificação aí, liderado pela Prússia, né? Em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana. Estados Unidos se industrializa porque vai descobrir ouro na Califórnia, é o fim da marcha para o oeste, né? Eles chegam no limite da civilização ocidental, como diz o Red Hot Chili Peppers, né? Ou a Califórnia.
O Japão se industrializa devido a um processo chamado Era Meiji, né? No qual você tem aí uma espécie de ocidentalização das relações de produção, né? Só que evidentemente com toda aquela herança cultural japonesa, né? Então você tem outros países se industrializando além da Inglaterra e se intensifica, como nós dissemos aqui, a polarização entre burguesia e proletariado, né? Não só na Inglaterra, mas no resto do mundo. E aí você tem um contexto interessante para entender isso, né? Que é o seguinte: qual é a perspectiva sociológica da Revolução Industrial? Qual é o impacto que ela traz para a sociedade? É isso que a gente precisa entender, né? A primeira coisa, o primeiro impacto trazido pela Revolução Industrial para nós é a gente pensar assim, ó, que ela impôs, né, a falsa ideia de que a gente precisa consumir muito além de nossas reais necessidades. Então você tem um ciclo, né, um ciclo vicioso, percebe? Um ciclo eterno. E esse ciclo é como? É assim, ó, a tecnologia avança e produz mais mercadorias. Aí, essas mercadorias, elas são ofertadas no mercado, evidentemente. A publicidade manipula nossos afetos, né, nossos desejos, nossa subjetividade, para que nós queiramos essas mercadorias. Aumenta-se o desejo por mercadorias. Aumentando-se o desejo por mercadorias, você aumenta a procura pelas mesmas, né? Aumenta-se a demanda. E a tecnologia avança para atender essa demanda. Então você fica num ciclo, só que os recursos que abastecem esse ciclo, eles não são infinitos. Entendeu? Minério de ferro acaba, silício para o microchip do celular vai acabar, ouro e prata que está presente nos circuitos aí também, né, dos eletrônicos também acaba, né? Então a grande questão é assim, você está num ciclo, porém os recursos que abastecem esse ciclo não são infinitos, apesar do ciclo em si, né, evidentemente ele ser. E você tem um lance aí muito interessante que é a questão da publicidade nesse mundo, né, da Revolução Industrial. Como a publicidade manipula nossos afetos para que nós queiramos as mercadorias, por mais que elas não sejam de primeira necessidade, né? Então, por exemplo, uma propaganda de margarina, ela não quer vender para você uma margarina, ela quer vender para você a ideia de uma família feliz. Feliz, plena e realizada, que toma café da manhã junto, né? Onde o pai acorda super bem-humorado, porque segunda-feira ele tem que trabalhar, onde a mulher já acorda maquiada, os filhos são comportadíssimos, né? Não são igual os meus. E ao final da propaganda, e daí então entra um Golden Retriever, né? Com pelo sedoso, brilhante, e come pão com margarina. Você fala, o que está sendo vendido? Está sendo vendido para nós a ideia de uma família feliz, né? Não necessariamente a mercadoria em si. Então, simbolicamente, ao adquirir a margarina na prateleira do mercado, inconscientemente você vai estar consumindo um ideal de família feliz, percebe? E quando pensamos em Revolução Industrial, você tem que lembrar do seguinte: a primeira, no século XVIII, você tem um pioneirismo britânico, né? É a Revolução do Carvão, né? Como a gente bem sabe, é a revolução que é um desdobramento das, digamos, reformas, das revoluções políticas que ocorrem no parlamento britânico a partir de uma dinamização econômica voltando-se para uma mentalidade liberal. A segunda, que está no século XIX, quando a indústria atravessa o Canal da Mancha, se intensifica a polarização entre burguesia e proletariado, como nós dissemos aqui. A terceira, ela está aí no início do século XX, a partir de 1908, com a consolidação de um sistema chamado Fordismo, a divisão técnica do trabalho, a consolidação da linha de montagem. Charlie Chaplin apertando parafuso em tempos modernos. É isso, né? A chamada terceira revolução industrial. E a quarta revolução industrial, que em via de regra nós estamos vivendo hoje, é aquela pautada em um sistema que nós chamamos de uberização, percebe? A uberização do trabalho, né? A consolidação, acima de tudo, da informalidade, percebe? Onde você não tem mais um vínculo, né,
com o seu empregador, né? Onde, por exemplo, quando nós pensamos em aplicativos, né? Aplicativo de transporte como Uber ou aplicativos de entrega de comida como Rappi, iFood, etc, etc, as pessoas elas têm a errônea ideia de que elas não têm um patrão, percebe? Ah, não, eu sou... É vendida para elas a ideia de que elas são empreendedoras, só que não, né? Isso não é empreender. Você tem, né? O cara quando trabalha num regime de aplicativos, ele tem um patrão. Por quê? Pensa, por exemplo, num aplicativo de transporte, Uber ou 99, sei lá, né? Quem decide o preço da corrida não é o condutor junto do passageiro, né? O preço da corrida, ele é decidido pelo algoritmo de um aplicativo, percebe? E esse aplicativo, ele tem ações na bolsa, ele tem detentores dessas ações, então é assim, é a impessoalização da ordem, né, no qual você, digamos, afasta, percebe, a instituição responsável, né, diretamente responsável pelo seu trabalho, você se distancia dela, por exemplo, colocando-a como um aplicativo no celular, mas a lógica capitalista, ela não é desconstruída nesse sentido. Vocês estão entendendo? Essa é a grande questão. O que nós vivemos hoje, a chamada uberização, a precarização, né, também no trabalho, é o que alguns pensadores, sociólogos contemporâneos têm visto como a chamada quarta revolução industrial. O próprio Zygmunt Bauman, quando ele fala de modernidade líquida, ele faz uma alusão a isso, né? Porque antes você tinha uma modernidade sólida, uma solidez nas relações de trabalho, uma solidez institucional, né? Em via de regra, você deve conhecer alguém, de repente ficou 30 anos no mesmo emprego, entrou e se aposentou lá. Hoje em dia, no mundo líquido, no mundo, né, de efemeridade, onde nada é permanente, exceto a mudança, no mundo como o nosso, você intensifica a impessoalização, né? E é o que o Bauman vai falar. Então, quando você pensa em uberização do trabalho, né, nessa precarização, na não existência de direitos trabalhistas, né, na precarização das relações, seria aquilo que nós chamamos de quarta revolução industrial nos dias de hoje, né? Então você tem um impacto fodido da revolução industrial em nossas vidas, né? Sob a perspectiva da indústria no nosso modus vivendi, percebe? Por exemplo, quando você pega, sei lá, as pessoas, elas em via de regra nascem de cesárea, como se fosse uma linha de produção, né? Próximo, próximo, próximo. E aí você passa a vida inteira dentro de uma lógica da indústria, né? Por exemplo, você está na escola, toca o sinal, entra outro professor, é como se tivesse uma esteira, né? Só que ao invés do apito da fábrica é o sinal. Aí você está tendo aula, sei lá, de química, depois você vai ter aula de história. Aí numa aula, o professor de química, na primeira aula que você está tendo, o professor de química está falando, sei lá, de ligações peptídicas, depois na aula de história você vai ouvir falar sobre, sei lá, Era Vargas. São duas ideias que não dialogam, percebe? São campos do conhecimento distintos. É como se fosse uma esteira, né, no qual um carro é montado, só que ao invés do cara colocar as rodas, ele coloca as ligações peptídicas na sua cabeça. Depois, ao invés do outro cara colocar a carroceria, ele coloca Era Vargas na sua cabeça. Essa lógica da indústria veio para todas as dimensões conceituais do nosso modus vivendi, né? Esse é o impacto. Essa é a perspectiva sociológica da Revolução Industrial em nossas vidas. Não só essa, né, evidentemente. Mas, por exemplo, quando você pensa, você tem uma outra dimensão da perspectiva sociológica, do impacto que a indústria traz à sociedade, que é um conceito muito legal da gente entender, que é o chamado conceito de obsolescência. Quer ver? Essa obra aqui, ela se torna uma referência para a gente entender, né, o que é esse mundo em que nós estamos inseridos hoje e o impacto proporcionado pela chamada Revolução Industrial, né? Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, né, nasceu em 1925, morreu em 2017, em janeiro de 2017, recentemente. E o Bauman, ele fala justamente dessa questão da efemeridade das coisas, como as coisas elas duram cada vez menos, né? E o conceito de obsolescência na indústria é justamente esse. Qual é o conceito de obsolescência? Uma coisa obsoleta é uma coisa ultrapassada, né? Tudo aquilo que é obsoleto é ultrapassado.
Sob esses aspectos, o que nós temos na indústria? O conceito de obsolescência programada. E o que isso significa? Coisas que são fabricadas para durar cada vez menos, né? E lhe obrigar, evidentemente, a adquirir novos produtos, a trocar, sei lá, o seu modelo de celular, né, a sua televisão, porque eles são hoje em dia programados, né, pela própria indústria para ficarem obsoletos. E aquilo que em via de regra é obsoleto também, né, é ultrapassado e que muitas vezes não está no nosso, né, no nosso cotidiano, mesmo essas coisas do passado, elas são transformadas em mercadoria, percebe? Pelo regime neoliberal, pelo sistema capitalista que a gente vive. Você pega, por exemplo, um aparelho de disco de vinil, hoje em dia, é uma coisa extremamente cara. Por quê? Porque não é só algo obsoleto, mas é retrô, é vintage, né? Então você pega o passado e transforma em mercadoria, né? É, disco de vinil, máquina de escrever, né? E coisas assim, né? Então, a grande sacada é a gente entender coisas que são fabricadas para durar cada vez menos, né? Então, por exemplo, uma TV de tubo, né? Aquelas TVs antigas, elas têm uma durabilidade considerável, né? Eu tenho uma delas aqui em casa e ela está nativa há, sei lá, 15 anos praticamente. Hoje em dia, uma Smart TV, quando você compra, depois de uns 3, 4, 5 anos, ela já começa a dar pau, ela já começa a desligar sozinha, né? Reiniciar sozinha. Por quê? É a perspectiva da obsolescência programada, coisas que são feitas para durar cada vez menos. Então, esses foram alguns dos impactos trazidos pela Revolução Industrial em nossa sociedade, né? A perspectiva sociológica da Revolução Industrial. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar especificamente da Revolução Francesa, né? E entender como ela inaugura um novo mundo e por que depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a sociedade enquanto problema vai ser analisada à luz da sociologia. Tudo bem? Obrigado pela paciência e terem assistido esse vídeo até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.